Bom pessoal, bom dia a todos. Na aula passada então a gente falou sobre a lei de Ampère para o caso magnético, né, que permite com que a gente determine campos magnéticos dependendo, né, da simetria do problema. É uma das equações de Maxwell e agora a gente quer ver alguns exemplos de aplicação dessa lei. Então, primeiro exemplo, a gente quer achar o campo magnético de um solenoide muito longo. Então a gente tem um solenoide muito longo, tem uma densidade linear de espiras que a gente representa por Nzinho. Então, em termos de representação, a gente tem algo como isso aqui. Em termos de corrente, a gente tem algo como isso aqui. Numa certa região a corrente sai, a corrente acaba entrando, né, pela espira na outra região. E aí, como a gente tem um solenoide muito longo, né, essa quantidade de espiras, na verdade, é infinita. Né? Aí a gente tem então um eixo para esse solenoide. Esse eixo, dada a simetria do problema, né, é interessante a gente representar esse eixo por Z, né, e eventualmente usar coordenadas polares, né, para representar, para tratar esse problema. Né. Bom, aqui, né, o ponto importante na história é pensar que o campo magnético desse objeto tem uma certa simetria. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que, né, o campo magnético não deve ter dependência em Z. Né? Basicamente porque, como o solenoide é muito longo, né, você pode pensar que qualquer ponto, né, na direção Z divide o solenoide em basicamente dois solenoides semi-infinitos. Qualquer ponto faz isso. Né? E aí, pensando na direção Z, né, já que qualquer ponto divide o solenoide em dois meios, né, a contribuição que tem de um lado e a contribuição do outro lado, né, essencialmente vão ser de formas iguais. Né, e aí, a gente não deve ter variação ao longo do eixo Z para isso. Dada a simetria do problema. Então, isso significa, né, invariância frente a uma translação ao longo do eixo Z, e aí o campo magnético
né, não tem dependência em Z ao longo, né, do eixo do solenoide. Daí, dado que não tem dependência em Z, né, eventualmente pode ter dependência com relação, né, a alguma coordenada que meça a distância, né, a partir do eixo Z. Então, pensando em coordenadas do tipo ρ. Né? E aí, para isso, né, para investigar essa questão, né, a gente pode usar a lei de Ampère, na verdade, de várias formas diferentes. Né? Então, primeira coisa que a gente pode investigar. Né? Pensando numa superfície como essa aqui, então vamos pensar numa superfície roxa. Como essa. Então essa vai ser a curva C1. Né? Então, se a gente tiver campo magnético no local, né, dado a simetria desse problema, né, esse campo magnético, né, com espiras sendo dessa forma, né, a gente teria um campo magnético, né, que tem, né, orientação apenas na direção Z. De modo que, né, a gente teria campo magnético orientado na direção Z, seja para mais Z, seja para menos Z, mas tem orientação, né, para a mesma direção e mesmo sentido, tanto nessa parte quanto nessa parte, né, pensando numa superfície aqui, né, que define uma área que está totalmente fora, né, do solenoide. Com isso a gente investiga o que acontece com o comportamento do solenoide na região fora dele. Então, pensando nessa curva C1, né, a gente teria algo do tipo integral feita em C1 de B escalar dl, que é uma integral feita. E aí a gente pode pegar e definir pontos aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, uma integral de 1 a 2 de B escalar dl, né, mais uma integral de B escalar dl de 2 a 3, mais uma integral de B escalar dl de 3 a 4, mais uma integral de B escalar dl de 4 a 1. Isso é a parte da integral de B escalar dl sendo percorrida naquele sentido ali que a gente orientou. O sentido escolhido também é irrelevante. Né? O que acontece? Nos trajetos verticais, né, o campo magnético ele deve estar orientado na direção Z. Isso é fácil de verificar, né? Pensando, só para ter uma ideia aqui, né, de que para cada ponto que a gente tenha, seja aqui, a gente vai ter uma espira, né, que produz naquele ponto, pensando na lei de Biot-Savart, um campo magnético do tipo, né, IDL vetor, né, R sobre R cubo. Então, basicamente, né, pensando em regra da mão direita, com corrente saindo, né, a gente vai ter um campo magnético, corrente saindo. Né, essa parte aqui vai gerar um campo magnético naquele ponto lá, né, que tem uma componente, né, para cima. E aí, esse campo magnético da espira que é, né, simétrica com relação a esse aqui, vai ter um campo magnético, né, para baixo.
as componentes que são perpendiculares à direção z acabam se anulando, sobrando uma componente, né, que é paralela à direção z. E isso acontece, já que todo ponto, né, desse eixo z divide o solenoide em dois, isso acontece para todos os pares de espiras que a gente pode fazer, de modo que a gente vai ter componente z apenas para o campo magnético. Consequentemente, de 1 a 2 e de 3 a 4, B é perpendicular com DL. Então, aqui e aqui, isso dá zero. Né? Como a gente tem um fio muito longo, então o campo magnético ao longo, né, do eixo Z é igual. Então, ali em cima a gente vai ter algo do tipo dois até 3, pensando, né, na orientação do campo magnético, que aqui, dado que a gente está supondo que a espira faz isso, o campo magnético então deve ser para lá. Né? Então aqui a gente vai ter DL indo para lá e B também sendo para lá. E aqui DL para cá, mas o B também para lá. Então, na região de 2 a 3, que é a região que a gente vai chamar ali de para cima, né, a gente vai ter menos B menos BDL, né, na parte de cima, e BDL do 4 a 1 na parte de baixo. Isso aqui então nos dá aqui B embaixo menos B em cima vezes DL. Só que pensando no outro lado da equação, né? Integral de B escalar DL é M0 vezes I. Né? Qual I? O I que atravessa, né, a superfície que tem essa curva como borda. Aquela superfície definida não tem nenhuma corrente que atravessa. Então, para aquele caso ali, essa aqui não é DL, L. Tendo um tamanho L ali, né? Então a gente vai ter aqui B embaixo menos B em cima vezes L, na verdade é igual a zero. Portanto, B em cima é igual a B embaixo. De modo que na região fora do solenoide, né, o campo magnético é uniforme. Ok. Quanto vale esse campo uniforme? Né? Mas B para quando você está muito longe, né? Lembrando que ρ mede distância a partir do eixo Z, então quando você está muito longe do solenoide, o B, né, quando você está muito longe, né, pensando na lei de Biot-Savart, por exemplo, né, que tem uma dependência com distância do tipo inverso do quadrado, isso aqui vai para zero. Portanto, né, se o B na parte de cima tiver uma distância, né, que é infinita, B em cima é zero. Logo, B perto do solenoide é igual a zero. Então, o campo magnético de um solenoide infinito, né, ele é nulo para fora do solenoide. Num solenoide real, finito, isso não é assim. Mas num solenoide infinito, né, aí isso é assim.
O campo magnético foi confinado dentro do solenoide. Daí a gente pode fazer uma argumentação parecida para pontos pensando nessa curva C2. Basicamente a argumentação é a mesma, e daí o que a gente vai descobrir é que o campo magnético dentro do solenoide é uniforme também, seja na direção Z, seja perpendicular à direção Z. Basicamente, né, através da curva da superfície definida pela curva laranja, não é, né, atravessada por nenhuma corrente. Então, o lado direito da lei de Ampère, a corrente é zero, a integral da circuitação também é zero, isso faz com que o B, então, nesse ponto e nesse ponto sejam iguais, seja lá onde você tiver esses pontos. Então, dentro do solenoide, né, o campo é uniforme. Resta agora saber o quanto vale esse campo, né? E aí, para saber quanto vale esse campo, a gente tem que daí agora envolver, né, as correntes. Isso nos leva a uma outra curva, que é essa curva aqui. Então, para achar o campo magnético efetivamente, né, depois de demonstrar que fora o campo magnético é zero e dentro o campo magnético independe de qual é a distância a partir do eixo Z, né, a gente precisa agora usar uma curva como C3. E aí nessa curva, né, a gente tem a mesma condição de que nas partes verticais B escalar dl é zero. Nesta parte aqui, como está fora do solenoide, B é zero, que a gente demonstrou antes, e nessa parte aqui é o que vai sobrar essencialmente. Então, em C3, B escalar dl vai ser 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, mais 4 a 1. E aí a gente vai ter que M0 vezes a corrente total que atravessa essa área, né? De 1 a 2, B escalar dele dá 0. De 3 a 4, B escalar dele dá 0. De 2 a 3, o B efetivamente é 0. E a gente precisa saber quanto é que vale a corrente I. A corrente I é toda a corrente que atravessa a área definida, né, por essa curva. Já que a gente tem uma densidade de N espiras, né,
Então a gente vai ter Nzão espiras, né? E aí a corrente total que passa, né, é o número do total de espiras vezes a corrente que passa em cada espira, Nzão N vezes L, e a gente vai ter então isso daqui como sendo a corrente total. Portanto, né, aquela montagem lá vai nos dar integral de B vezes dl, né, de 4 a 1, isso é M0, N e L. Isso vai nos dar B vezes L igual M0, N e L, independe do L, então B é igual M0, NI, e vetorialmente B é M0, NI, K. Tá aqui finalmente o campo magnético uniforme dentro do solenoide, né? Para um solenoide muito longo, né? Esse é só um ponto importante aqui. Então, um capacitor de placas planas paralelas ideal produz um campo elétrico uniforme. Um solenoide ideal produz um campo magnético uniforme. Tá? Então, seguimos esse exemplo. Próximo exemplo. Então a gente vai ter um cilindro condutor reto e longo, que tem um certo raio, que vai chamar de A. Por ele passa uma corrente I uniforme. A corrente circula nesse cilindro paralelo ao eixo. Por todo o cilindro. Ou seja, pelo volume do cilindro. Então, basicamente, a gente tem um problema que é esse aqui. A gente tem um cilindro, né? Aqui a gente tem um certo eixo, né? E aí, por causa da simetria do problema, é interessante usar coordenadas cilíndricas colocando o eixo Z paralelo com o eixo do cilindro. E aí a gente quer achar o campo magnético gerado em torno do cilindro, né? Tanto dentro quanto fora. Então, como a gente tem simetria cilíndrica no problema, né? O campo magnético também segue essa simetria cilíndrica e, então, em termos de linhas de campo, a gente teria circunferências em torno desse cilindro, tanto dentro quanto fora. Então, primeiro, pensando, né, numa superfície
onde a gente tem então, né, uma circunferência, já que a simetria do problema indica que as linhas de campo magnético também são circunferências, né? Então, pensando que a corrente I atravessa essa superfície definida pelo roxo, né, de dentro do quadro para fora do quadro, então a gente pode colocar aqui que a corrente I também é assim, né? Então, nesse caso aqui é fácil. Integral de B escalar dl M0I, né? E aí é que a gente tem basicamente B, né? BDL, né? É M0I, B 2 πρ M0I, então B é M0I sobre 2 πρ, e aí a gente já pode botar a orientação do campo magnético, né, para ρ maior ou igual a. Daí agora a gente tem que obter as coisas na região interna. Como a gente tem uma distribuição que é uniforme para a corrente, né, aí a gente pode considerar agora uma superfície dentro então, fazendo agora para ρ menor que A, J vai ser a corrente dividido pela área por onde ela atravessa. A gente pode fazer isso aqui assim nesse caso, por causa que a gente tem uma distribuição uniforme. E aí vai ser orientado na direção Z. Então, integral de B escalar dl ao longo da curva C vai ser μ0 integral de J escalar m ds. Do lado esquerdo, o resultado é o mesmo, porque B e o dl são perpendiculares, são paralelos, né? Então, aqui, BDL, dá para você. Aqui, J é I sobre π ao quadrado K, né? Versor normal é K, e aqui a gente tem 10. Então, B 2 πρ M0 I π ao quadrado, constante, K escalar K é 1. E a gente vai ter a integral de ds, o que vai dar π ao quadrado, a área da curva rosa, né? Π com π a gente cancela, né? Um ρ a gente cancela, B igual μ0i, né? 2πa quadrado ρ, e vetorialmente B igual μ0i 2πa quadrado ρ θ, para ρ menor ou igual a. Então esse é o campo magnético, né, que aparece na região interna do cilindro. Então a gente tem o campo magnético na região externa ao cilindro e tem o campo magnético na região interna ao cilindro. Tá? E aí, eventualmente, outros problemas que tenham simetria suficiente, a gente pode aplicar também a linha Pedra para determinar campos magnéticos. Nosso objetivo aqui, na verdade, não é tanto determinar campos magnéticos, né? Esses aqui são só exemplos. Nosso objetivo maior é formalizar as coisas, né, e tirar alguns resultados importantes envolvendo eletromagnetismo. A gente está mais interessado, na verdade, nas formas diferenciais do que nas formas integrais das equações de Maxwell. Tá? Bom, pessoal, próxima aula, né, a gente vai falar um pouco sobre força magnética. Né? A gente precisa introduzir força para
introduzir na sequência, né, torque e momento magnético, tá? Que é a unidade fundamental em termos, né, de magnetismo, já que a gente não tem cargas magnéticas, né, a unidade fundamental é um dipolo magnético. Então, pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui embaixo, né? Curtiu, dá um legalzinho, joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!